Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês aí estejam todos bem. Eu aqui estou muito bem, graças a Deus. E vocês estão observando aí na mídia o que aconteceu com aquele rapaz que era ex-satanista, né? E infelizmente domingo foi encontrado morto, né? E a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com ele, se foi um suicídio ou se alguém atentou contra a vida dele de algum modo. Então, o que esse assunto tem a ver com os assuntos que a gente tem abordado aqui no nosso canal? É muito claro, a gente tem que prestar bastante atenção que a gente não está num mundo onde só existe meramente seres humanos. Existe o lado espiritual, e esse lado, ele comanda mais a nossa vida do que o nosso próprio achismo de que a gente tem controle sobre tudo enfim, e tá tudo certo. O que eu quero dizer com isso é que a história dele é uma história que eu acompanhei desde que ele começou a aparecer nas mídias sociais, né? E que ele se afirmou, né, em redes, né, sociais, que ele é um ex-satanista, mas que ele se converteu, perdão. Porém, antes disso acontecer, ele tinha tomado os caminhos diferentes, ele tinha tomado decisões diferentes, exatamente porque Deus, ele quando nos fez, ele nos deu livre arbítrio, ou seja, nós podemos andar por onde quisermos, nós podemos escolher aquilo que nos convém. E, enfim, Deus, ele é tão misericordioso que ele não vai te proibir de você fazer absolutamente nada. E o que isso tem a ver com relacionamento? Tem tudo a ver com relacionamento. Por algum motivo, muitas vezes, nós somos deixados levar por emoções, muitas vezes nós somos deixados levar, somos levados por impulsos, a gente não controla as nossas emoções e muitas vezes nós tomamos caminhos que não são lícitos, porque tudo nos convém, mas nem tudo nos é lícito. Então, o que acontece? Eu fico muito triste em falar sobre ele, porque a vida dele foi carregada assim, por causa de uma escolha que ele fez na vida, que era seguir essa seita, veio acarretando várias consequências. Então, assim, isso não significa que você, quando você comete alguma situação ruim na sua vida, não significa que você não será perdoado, não significa que Deus não vai ter misericórdia de você, não significa que você, enfim, consigo mesma ou consigo mesmo, você não vai ter uma paz. Significa sim, porém você tem que ter muita força. Então, por isso assim que todas as vezes quando eu venho falar aqui sobre promiscuidade, quando eu venho falar aqui sobre não querer se relacionar, quando eu venho falar aqui sobre atitudes das mulheres com os homens, como o nosso canal é um canal mais direcionado para homens, então eu não falo muito sobre o que acontece também com a vida das mulheres. Acontece muitos homens aí também que são homens ruins, que fazem maldades absurdas com as mulheres. Porém, assim, eu busquei falar mais sobre os homens, porque geralmente que defende as mulheres já tem a Lei Maria da Penha, já tem os seus familiares, porque são pessoas, né, que nós mulheres, nós temos assim uma facilidade de comunicação maior do que os homens. Então, é muito raro o homem poder desabafar, é muito raro o homem poder chorar, porque afinal de contas o homem não chora. Mas voltando lá, ele seguiu esse caminho por escolha. Muitas vezes nem é uma escolha, talvez
A história dele consiste em que ele era uma pessoa que de alguma forma ele não se sentia bem dentro do âmbito familiar dele, e ele era como se tivesse perdido na vida. Então, o que ele fez? Ele foi buscar algum lugar que o acolhesse. E eu falei esses dias aí que eu tenho uma situação com minha filha, mas eu não deixei que o mundo a acolhesse, eu resolvi acolher, exatamente por isso, porque quando você permite, isso é muito para quem é pai, para quem é mãe, para observar bem quão negligente você está sendo na vida do seu filho, porque nós estamos aqui para criar nação. Nós temos esse poder, Deus nos deu essa missão, aliás, para criar nações. E o que é criar nações? É quando você tem um filho, você tem que o educar, você tem que acolher, e é lógico que chegado o momento da vida dele, ele vai ter aí o livre-arbítrio de estar decidindo o que ele quer para você. Só que isso não significa que ele não vai ter consequências. Toda escolha que nós fazemos nos gera consequências. No caso do Mastral, infelizmente, ele se arrependeu da escolha que ele fez, e só que mesmo ele estando diante de Deus, né, diante da presença de Deus, como ele fala, mesmo ele buscando os caminhos corretos de Deus, mesmo ele buscando fazer o bem para as pessoas, ele, por causa do passado dele, ele muitas vezes buscou ajuda e ele não teve ajuda, ele não foi socorrido, ele foi jogado, né? Ele foi negligenciado. Então, assim, ele acabou vivendo, mesmo que depois que a esposa dele faleceu. Se vocês não conhecem o Daniel Mastral, vale a pena vocês conhecer um pouquinho da história dele, para servir de exemplo num contexto completamente diferente, mas os contextos são diferentes, mas o final sempre vem a mesma, tem o mesmo, como que eu posso dizer, tem a mesma lição de vida, né? Então, assim, hoje eu tô um pouquinho triste, porque eu fico meditando essas coisas, né? Como que muitas vezes você não apoiar o seu filho, você negligenciar a existência dele, você não ali buscar observar o que seu filho está fazendo, simplesmente fazer o seu filho e deixar que a vida o guie, que a vida o tome conta, que ele se vire para lá, entendeu? Tem muitos homens que, eu pago a pensão, eu não tenho obrigação de ficar olhando, isso não é problema meu. Então, só para chamar atenção nas consequências que isso traz na vida de um ser humano, e geralmente são consequências catastróficas. Então, hoje está sendo aí discutido, né, o que realmente aconteceu com o Daniel Mastral, mas nitidamente, em todas as vezes que eu via, que eu assistia, né, porque era uma pessoa que eu realmente seguia, porque a história dele de alguma forma servia de exemplo para mim, o que é você andar no caminho das trevas e você buscar a luz. Só que, independente disso, você não vai apagar o seu passado. Você vai ter que aprender a lidar com o seu passado de uma forma muitas vezes muito dolorida. E isso daí significa a lei do retorno, significa o seu plantio, que mesmo que você resolva plantar novas sementes, você ainda assim terá que colher os frutos daquela sementeira que você plantou no lugar que não era para ser plantado. Então, assim, eu estou muito sentida em relação a isso, e o vídeo basicamente é esse, porque a gente tem que prestar bastante atenção nas nossas decisões, a gente não tem que ser negligente conosco mesmo, principalmente com os nossos filhos. A gente precisa estar presente, porque a nossa missão aqui é construir uma nação, e a nossa nação ela é construída através daquilo que nós semeamos, daquilo que nós plantamos, e depois vem a colheita. E os nossos filhos fazem parte dessa nação. Então, assim, não negligencie seu filho, não negligencie
as suas atitudes. Não acredite que você pode fazer o que você bem entender da sua vida, do seu corpo, que você não vai ter aí um plantio, que você vai ter aí uma colheita. Você vai sim, e muitas vezes essa colheita não é aquilo que você almejava colher. É igual eu falei no vídeo anterior, não tem como você plantar limão e colher manga, não tem como você plantar pimenta e colher banana. Então assim, você sempre vai ter a colheita. Se você plantou, você vai ter a colheita. E vamos aí esperar, né, de alguma forma que as autoridades se manifestem em relação a isso. Eu acredito que quando você entra no caminho do mal, você tem que se proteger muito, nitidamente por causa das atitudes que ele tomou no passado, por causa da negligência familiar que ele teve no berço, né, da família, né, que tem uma história que conta, né, do berço da família, como que ele foi tratado pelo pai, como ele foi tratado pela mãe, como isso refletiu na vida dele no decorrer do tempo e o que aconteceu com ele hoje, né. E mais um exemplo de que a gente precisa prestar bastante atenção nas nossas escolhas, que a gente não deve seguir esse rebanho da mídia social, seguir o rebanho daquilo que as outras pessoas falam com a gente, porque Deus ele está se comunicando o tempo inteiro dentro da gente. E Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova chance, nós podemos viver uma vida nova, mas ainda assim a gente sempre vai ter que colher aquilo que nós plantamos. Tá bom, gente? Então, de mais a mais, o vídeo de hoje é esse, pra gente meditar sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes as mídias sociais, elas servem pra gente meditar também, serve pra gente buscar o autoconhecimento e tirar muitas histórias como essa como lição. E sinto muito pelo ocorrido, né? Que Deus tenha misericórdia, seja lá o que for, e que o mal não prevaleça na vida de nenhum de nós. E é basicamente isso. E falando sobre isso, gente, também não posso deixar, porque todo vídeo eu tenho que falar, porque senão não vai acontecer, e tem que acontecer, sobre a nossa ação solidária, que eu vou estar deixando embaixo aqui o link, né, na descrição aí do vídeo. Só você entrar aí e comprar aí a sua ação premiada. Eu não falei, mas já tem 5 números aí que foram abertos, porém eu posto no Instagram esses números. Posso até estar deixando aí esses números que já são liberados aí, eles valem algumas premiações de 500, 600, 1.500, enfim, ele vale algum prêmio em dinheiro. E em breve será aí sorteado alguém que tá comprando aí para ser o felizardo de receber aí um Pix surpresa aí, mas será transmitido aqui no nosso canal e também lá no Instagram. E não deixe de comprar aí a sua ação social, que assim custa apenas 50 centavos. Você vai estar podendo levar para casa o seu Fiat Pulse, ou um valor de 70 mil reais na sua conta, e também vai estar colaborando com uma ação social, como eu já falei, que é em prol de uma pessoa que a gente ainda não sabe quem, que a gente vai escolher aqui junto, uma pessoa que tem um sonho de ter uma casa, de ter um terreno, uma reforma, e de preferência não, nós vamos escolher, né, que seja alguém que trabalhe, que lute, alguém que realmente mereça ser abençoado com isso. E nós vamos estar aqui, ó, de olho, eu e vocês aí, para que a gente possa fazer essa ação juntos e que ela seja um sucesso e que seja a primeira de tantas outras, porque juntos nós somos mais fortes. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.